Saudações agrícolas, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa Agromundo. Lembrar que no programa passado falamos sobre produção agrícola em Angola e citamos, obviamente, algumas regiões. Hoje vamos falar da produção agrícola em Angola, ambiente, os efeitos e cuidados que devemos ter. O ambiente da agricultura em Angola, atualmente, está em passos largos de melhorias, graças ao esforço que tem sido empenhado, quer seja pelos players do setor, assim como por aqueles que deixaram outras áreas do investimento e decidiram dar valor à agricultura. Esta arte que ajuda-nos a alimentar as nossas famílias nas 3 refeições que fazemos ao longo do dia. O programa de hoje reserva para si efeitos e cuidados a se ter na agricultura e ambiente no seu todo, e lá no finalzinho está reservado o trunfo na manga, porque há uma situação que se coloca em grande no nosso país, principalmente em época de cacimbo. Estamos a falar das queimadas desgovernadas que têm devastado grandes propriedades agrícolas e têm causado prejuízos enormes a pessoas que fazem investimento neste setor. Verificamos fazendas que pegaram fogo, verificamos lavras que pegaram fogo, tudo por um palito de fósforo utilizado por um caçador furtivo que, sem respeitar o ambiente, decidiu então a seu bel prazer incendiar alguma zona para conseguir cercar os animais a seu benefício, esquecendo-se que esta situação podia alastrar-se além e chegar mesmo a alguma aldeia ou coisa parecida. Recentemente, tivemos recado que até o Parque Nacional da Quissama sofreu situação do gênero. Mas esta você vai ouvir no final deste programa. Por agora temos que realçar o seguinte: hoje o ambiente de produção agrícola no país tem demonstrado grandes melhorias porque há uma aposta muito firme neste setor, quer seja por parte do Executivo, assim como por parte das instituições financeiras que hoje viram a realidade que este país oferece nos 3 fatores ambientais que tornam uma potência agrária. Estamos a falar dos ricos solos que temos, a água e o meio ambiente. Portanto, dando conta destes fatores e acreditando firmemente na capacidade intelectual e de atuação agrícola do homem angolano, surgiram e têm estado a surgir oportunidades que fazem com que nós estejamos à altura de receber financiamentos, patrocínios e fazer da nossa agricultura uma potência. O mercado local, atualmente, já dá o ar da sua graça em termos de produtos made in Angola. Exatamente, produtos produzidos ou fabricados em Angola. Isto é algo para agradar e criar satisfação em todos nós. A salada que você consome em sua casa, aquele quitute que está ali na sua mesa, a panela que a senhora está a confeccionar, que daqui a pouco será a sua refeição do almoço, na sua maioria, os ingredientes que nelas fazem parte já são produzidos localmente. Então nós temos que continuar a dar a nossa máxima atenção, a dar o nosso verdadeiro apoio para valorizar cada metro quadrado de solo arável que esta Angola tem, e fazendo jus a um dos programas passados, nós deixamos claro, caro telespectador, que boa parte dos metros cúbicos de água dos nossos rios daqui de Angola escoam para o Oceano Atlântico. É só ver, quase que todos os grandes rios de Angola desaguam no nosso mar, o nosso Oceano Atlântico. Então vamos analisar que não temos necessidade de não produzir por falta de água. Temos água em grande quantidade, ou seja, temos água em abundância. O que nós devemos fazer, na verdade, é racionalizar a utilização deste mesmo líquido precioso e, se não mesmo, criar condições de ter ali onde nós precisamos. Isto tudo vem ajudar-nos a fazer da agricultura a nossa fonte de sustentabilidade.
há uma terminologia mais bonita para enquadrar nesta informação toda. Hoje, temos de respeitar a nossa economia verde, o petróleo que não é extraído do fundo dos mares, a agricultura, esta que alimenta, gera riquezas e gera finanças para quem esteja a investir, respeitando os passos todos que o setor exige. Nesta parte do programa, vamos falar sobre o ambiente produtivo agrícola em Angola, os cuidados que devemos ter e os efeitos que este ambiente tem estado a trazer para as famílias. O ambiente agrícola em Angola, de 2017 até atualmente 2022, é caracterizado como melhorado e, acima de tudo, com avanços significativos. Hoje, temos que dizer que boa parte do que se faz em termos de agricultura tem beneficiado, de facto, os nossos consumidores angolanos e não só. Portanto, estamos com um ambiente melhorado em termos de resposta à capacidade de produção, tudo graças ao esforço conjunto que tem-se estado a levar a cabo. É caso de se dizer que, com esta dinâmica, daqui a mais uns 10 anos, provavelmente voltaremos a ser uma potência em termos de agricultura e, quiçá, dar o ar da graça das exportações como registradas nos anos anteriores. Mas também temos que recomendar alguns cuidados que se deve ter no processo da feitura da agricultura em respeito ao ambiente. Verificamos determinadas produções feitas com excessivas quantidades de agrotóxico. É caso de se dizer que isto tem trago grandes consequências. É falar daquele produto que o consumidor faz o uso, não sente o gosto nem o paladar. É comer uma manga que não tem sabor de manga. É comer uma melancia que não sabe a melancia. É comer um alface que deixa muito a desejar. E o consumidor faz uma cara horrivelmente feia. Em parte, é a excessiva dosagem que se coloca no solo ou no processo de fertirrega ou de fertilização para a capacidade de resposta das produções que se pretender fazer. Porém, temos de dizer o seguinte: tudo o que fazemos hoje vai ditar a regra do jogo na vida que queremos viver futuramente. Portanto, nós temos que fazer uma agricultura racionalizada, preservar o nosso ambiente, pensar a agricultura em Angola por mais 50, 100, se não mesmo 300 anos, como é característico em determinadas famílias agrícolas no nosso país vizinho, África do Sul, que em termos de agricultura dispensa comentários. Nós, Angola, também podemos chegar neste passo. Podemos ter famílias tradicionalmente agrícolas que fazem agricultura por muitos anos, tendo uma única dinâmica, obviamente que seguindo a evolução tecnológica e científica. Precisamos preservar o ambiente em termos de utilização de agrotóxicos na produção agrícola, porque do contrário, vamos poluir os nossos rios, que vão contaminar a vida que nele existe, vamos contaminar a fauna e a flora, e estas situações vão se refletir no organismo do consumidor. Imagina o que é comer um peixe contaminado com algum químico. Imagina comer um alimento que, em vez de lhe trazer saúde, lhe traga doença. Olha para a máxima do pai da medicina: faça do seu alimento o seu medicamento e faça do seu medicamento o seu alimento. Está mais do que clara. Outra explicação senão essa não há. Quando é que o nosso alimento vai ser o nosso medicamento? Quando é produzido numa agricultura orgânica, quando é produzido numa agricultura
que respeita, acima de tudo, os níveis acertados das quantidades de químicos, agrotóxicos ou insumos que poderão ser utilizados, quer seja no solo ou mesmo no sistema de irrigação. Portanto, temos que fazer o seguinte: como vamos saber a quantidade acertada de químicos a colocar no processo de fertilização dos solos ou se não na fertirrega? Obviamente que teremos de fazer primeiro coleta de amostragem do solo para efeito de análise laboratorial. O mesmo aplica-se também na água. E no produto final, também podemos testar o alimento, se está de acordo à boa saúde do consumidor ou contém nele químicos que possam destruir a saúde de quem consumir. Portanto, acreditamos nós que com este bocadinho que deixamos transparente os seus ouvidos diante desta nossa linda imagem de câmara, está passado o recado. Por agora, ficamos com essa: produzir com saúde, respeitando o ambiente para o benefício de todos nós. Agora trazemos o que estava guardado para a penúltima parte do nosso programa. Neste espaço, vamos falar sobre o ambiente. Pois é, exatamente. O ambiente que nos proporciona saúde, bem-estar, bom clima e, acima de tudo, a proteção da vida, da fauna e da flora no nosso país. O ambiente é aquilo que nos rodeia, que nós temos a responsabilidade de preservar e cuidar para o benefício das gerações futuras. É o ambiente que proporciona-nos a estabilidade de tudo quanto a natureza nos oferece. Lembra dos 3 fatores que potencializam a agricultura? O solo, o clima e a água? Pois é. Estes 3 fatores também dependem do ambiente. Portanto, se o homem não poluir os rios, continuaremos a ter água com aquilo que estudamos no primeiro nível. Água com as características incolor, inodor e insípida. Isto me lembra da classe. Pois é, se o homem não poluir os rios, teremos água limpa, água potável, naturalmente para o nosso consumo. Portanto, o consumo humano, o consumo animal e também para efeito de irrigação, quer seja na agricultura alimentar como na agricultura ornamental. A agricultura ornamental é o que temos aqui. É aquela agricultura que não lhe dá comida, mas lhe proporciona um clima e um ambiente saudável que dispensa comentários. Respirar o ar que está por esta zona traz paz de espírito à nossa mente. Isto graças ao bom ambiente aqui proporcionado. Mas também podemos dizer o seguinte: as condições que nos rodeiam neste espaço podem ser criadas em qualquer sítio, em zona rural como em zona urbana. Ali nas nossas cidades pode haver zonas urbanizadas, bem organizadas com o ambiente que estamos aqui a verificar. Árvores frutíferas para nos dar a sombra, a purificação do ar e alimentos. Relva ou jardinagem para proporcionar a redução do desnível ou o nivelamento da intensidade solar. Sabia, caro telespectador, aonde há maior proporção de concreto, ou seja, o betão armado, tem maior probabilidade de altos índices de temperatura? Exatamente. E aonde há a presença do verde, o sol recebe uma estabilização porque o clima
purifica, é uma espécie de ar-condicionado natural. Portanto, fica a recomendação que não construamos só tudo para o betão, que reservemos também espaços e zonas verdes. E sabemos nós que esta responsabilidade é de todos nós, regulada e legislada pelo nosso Ministério do Ambiente. Ainda a falar do ambiente, também temos de recordar o seguinte: se não soubermos utilizar os nossos solos corretamente, respeitando o ambiente, estes solos vão produzir alimentos contaminados e esta situação vai repercutir-se em grande escala nos nossos hospitais. Por esta razão e por este motivo, devemos respeitar o ambiente por ser a base de sustentabilidade para a capacidade de resposta de tudo quanto são as nossas necessidades. É este ambiente que nós queremos trazer em Angola, passando o nosso testemunho, partilhando o nosso conhecimento com você que está do outro lado da sua tela, assistindo o Agromundo. Não saia daí, porque ainda temos alguma coisa reservada para si no espaço de hoje. Ainda sobre as queimadas, elas aumentam o nível de calor dentro da nossa sociedade, quer seja em zonas rurais como em zonas urbanas. Este calor prejudica em grande escala a produção agrícola. A produção podia estar a sair com uma boa imagem, mas quando passa essa nuvem de calor, acaba estragando tudo. Por mais irrigação que façamos, o resultado é mesmo devastador, porque este calor que vai se desenvolvendo por via do ar, fruto da queimada que está feita, sobe até a camada de ozono, alterando o programa que a natureza traçou para o efeito de chuvas que se podiam bater ali onde está a ser feita esta queimada. Portanto, para continuarmos a ser fortes e capazes de fazer agricultura saudavelmente, evitemos as queimadas. Diz basta às queimadas, porque condicionam a capacidade de resposta produtiva, alteram o sistema da camada de ozono, desestabilizam a regularidade das chuvas e, acima de tudo, prejudicam os nossos campos produtivos. Seja você também contra as queimadas para o benefício de uma agricultura mais verde, mais produtiva e mais capaz para todos os angolanos. Ainda na senda do ambiente para o benefício de uma agricultura saudável e sustentável para todos nós, recorde-se que, se respeitar o ambiente, fazer com que as coisas sejam feitas dentro da ordem daquilo que é bom e benéfico para todos nós, estará a fazer a sua parte e ajudar na melhoria das condições de vida, quer seja das pessoas, assim como dos animais e, se não mesmo, a vida das nossas plantas na agricultura. Sobre a recomendação do ambiente, temos a citar o seguinte: constatam-se situações de queimadas desgovernadas a nível do nosso país. Estas queimadas têm estado a causar enormes prejuízos no nosso potencial da economia verde. E estas queimadas, muitas vezes, são provocadas por pessoas que não têm o mínimo da responsabilidade que as mesmas têm estado a trazer no bolso do investidor e, acima de tudo, na sustentabilidade de muitas famílias. Imagine uma fazenda que é totalmente devastada pelo fogo, pelas chamas. Qual será o benefício a colher daí, se não prejuízo? E quando falamos do ambiente na agricultura, as queimadas alteram a estabilidade da camada de ozono,
alteram a estabilidade do meio ambiente ali onde está a acontecer esta mesma queimada, afugentam para muito longe a vida selvagem, desestabilizando assim determinados fatores que muito influenciam na vida, quer seja do ser humano, quanto na vida animal. Tenhamos todos a consciencialização de que existem estratégias apropriadas quando a intenção é colocar fogo controlado em determinadas zonas. Aqui neste espaço, vamos deixar um recado que, na verdade, em termos de agronomia, faz parte do pacote da consultoria agrária. Pegue numa máquina e faça a separação do solo. Dito de outro modo, a continuidade do limite da sua fazenda e o terreno adjacente, você pode pegar um trator, colocar a pá no centro, raspar, separando, trazendo o capim de um lado, capim de outro, ou a sua produção, como bem desejar, e ali no centro deve estar uma zona de terra virgem, terra que não tenha nenhuma única planta, para permitir que o fogo que venha de um lado, portanto estamos a falar do fogo invasor, por mais que esteja descoordenado com a força do vento, quando chega nesse perímetro, encontra uma zona de barreira, um espaço que não lhe dá continuidade. Esta é uma das maneiras de travar o fogo. E existem outras tantas, que obviamente nos próximos programas ou em outras oportunidades o Agromundo poderá levar a seu conhecimento. Porém, se precisar saber com a máxima urgência porque faz parte das suas necessidades, está aqui o e-mail do Agromundo, contacte e teremos todo o prazer de transmitir este recado. Ainda na senda das queimadas desgovernadas, tem estado a causar prejuízos enormes. Esta alteração que cria também reflete na ausência da chuva que neste momento o país está a sentir. Já estamos em época chuvosa, mas conta-se aos dedos os instantes em que se bateu uma chuva ou outra nas 18 províncias que fazem o nosso país. Portanto, temos de ter em conta o seguinte: é necessário deixarmos os hábitos de criar as queimadas desgovernadas para a preservação do ambiente. Este ambiente preservado vai proporcionar para nós uma estabilidade total naquilo que são os programas que a natureza propõe-nos. Teremos a chuva em condições de dar capacidade de resposta nos lençóis freáticos que são as águas dos nossos rios. Teremos capacidade de resposta da germinação do capim, que não é a erva daninha, mas que serve de alimentos para a vida selvagem. Também teremos a capacidade de resposta de um clima favorável, saudável e que nos vai proporcionar mais alegria e mais satisfação, porque quando a natureza está feliz, estamos todos, porque ela transmite-nos esta alegria e esta felicidade por via da convivência sã e saudável que nós aproveitamos. Muitas vezes viajamos de Angola para outras paragens do mundo simplesmente porque queremos ir respirar outros ares. A questão que se coloca é: nós não podemos criar estas mesmas condições aqui dentro de Angola? Qual foi a última vez que o caro telespectador esteve diante de um jardim ou um relevado como este? Sabia que para a sua paz de espírito, para a sua satisfação psicológica, estar em ambiente dessa natureza ajuda muito? Recorde-se, na sua infância, o caro telespectador corria em relva como esta. Será que o seu filho, a sua filha, tem também este privilégio? É caso de pensar. Juntos podemos mudar o quadro, porque isto está em Angola. E se está aqui, nós podemos fazer mais e melhor. Lutemos para mudar os efeitos negativos que têm estado a ser causados no ambiente, que em nada ajuda na boa saúde de cada um de nós. A responsabilidade é exatamente nossa. Se unirmos esforços, fazermos a nossa parte, vamos mudar o histórico ambiental do nosso país. Obviamente,
vamos mudá-lo para melhor. E será um benefício muito grande, porque é isso que se precisa. Por Angola e pelos angolanos, o Agromundo continua a trazer para si novidades, conhecimento, porque essa escola que se chama Agromundo veio para ajudar a mudar determinados fatores que têm que ver com a nossa agricultura. Mas como a agricultura não anda só, está associada a outros setores, então neste programa de hoje levamos para si algumas dicas sobre o ambiente. Não se esqueça, esteja diante da tela todos os sábados, aqui na TV Zimbo, porque a Escola Agromundo está aqui para si. Saudações agrícolas, até a próxima.